Evangelho de Lucas, capítulo 21, dos versos 29 até o verso 36. Nós estamos chegando aí ao final de uma jornada que nós iniciamos em fevereiro, onde nós tivemos a oportunidade de estudar, aprender a orar com as Escrituras. E ao longo das quartas-feiras de 2020, nós pudemos meditar em textos bíblicos que falavam a respeito de oração, que eram orações, que nos instruíam a respeito de oração, e fomos muito edificados, temos sido ainda muito edificados nesses textos, nessas reflexões em nossas reuniões de oração. E hoje, quando a gente se aproxima aí do nosso penúltimo encontro com essa temática, semana que vem o pastor Joás irá encerrar, nós vamos estudar hoje, ver o que a palavra nos diz a respeito disso, de oração, de vigilância, de exortação. Texto de Lucas, capítulo 21, verso 29 até o verso 36. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Senhor, mais uma vez nós nos encontramos, ó Pai, na Tua presença, em oração, pedindo agora, Senhor, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Deus, que o Senhor nos desperte, nos exorte nessa noite, que de fato a gente possa acordar para aquilo que o Senhor quer para nós a partir da Tua palavra. No nome de Jesus que nós oramos, pedimos. Amém. Amém. 21 de março de 1840. Dezembro de 1910. Janeiro de 1982. Março de 97. A virada dos anos 2000. O famoso 21 de dezembro de 2012. 23 de setembro de 2017. O que é que todas essas datas têm em comum? Foram tentativas frustradas, obviamente, de pessoas tentarem marcar a data do final do mundo. Quando o mundo vai acabar? E é interessante que algumas pessoas são até interessadas em saber quando será o fim do mundo, quando acontecerá o Armagedon, o Apocalipse, ou até mesmo quando Jesus vai voltar para aqueles que acreditam, como nós. Mas muitos não se perguntam e não estão preocupados em como eu posso me preparar para esse dia. Será que eu estou preparado se fosse agora? Se o mundo acabasse nesse momento, se Jesus voltasse agora, será que eu estaria preparado? E a palavra de Jesus aqui nos diz justamente a respeito de estar preparado, de estarmos atentos aos sinais e ao preparo quanto à volta dele. Nessa passagem registrada por Lucas, que também acontece lá em Mateus e Marcos, nos capítulos 24 e 13, respectivamente,
nós encontramos Jesus proferindo o seu sermão profético a respeito das últimas coisas. Nesse sermão, Jesus vai falar a respeito da queda de Jerusalém, aponta para o juízo e as destruições que iriam acontecer no futuro, e diante disso, os seus discípulos perguntam: Mestre, quando isso vai acontecer? Quando irá suceder essas coisas? E então Jesus deu um vislumbre para os seus discípulos, ele vai falar: olha, vão se levantar falsos mestres, vão acontecer guerras, rumores de guerras, perseguições, terremotos, epidemias, fome. Então Jesus diz: prestem atenção a estes sinais. Quando essas coisas acontecerem, o fim estará próximo. É interessante que aqui faltava pouquíssimo tempo para Jesus se encontrar com a cruz, ser morto na cruz do Calvário. E aqui, aquele que ainda nem tinha morrido, nem tinha ressuscitado, nem tinha ainda sido assunto aos céus, Jesus já estava previndo, predito aqui, a sua segunda. E ele retornaria para buscar os seus discípulos. Ele retornaria para buscar a sua igreja com poder e grande glória, como ele mesmo anunciou em seu sermão. E diante de toda essa realidade, toda essa verdade, Jesus exorta os seus discípulos a estarem despertando a respeito da sua segunda volta. Precisamos despertar, vigiar e orar, despertando, sabendo que a segunda volta do Senhor está próxima. E para refletir a respeito disso, eu gostaria de fazer duas perguntas aos irmãos, a partir do texto, nos quais a resposta também vai estar no texto. E a primeira pergunta é: quando vai acontecer isso? Quando acontecerá a volta de Jesus? Veja os versos 29 até o verso 33. Os discípulos, interessante, eles já tinham perguntado no decorrer desse sermão: mestre, quando vai acontecer isso? E quase que antevendo que os discípulos pudessem perguntar novamente quando é que ia acontecer essas guerras, quando é que ia acontecer esses terremotos, quando ele iria voltar, Jesus então propôs essa parábola. A parábola da figueira, que também vai aparecer no Evangelho de Mateus e de Marcos. E essa é uma parábola relativamente simples, não existe tanto mistério assim, tanta dificuldade em entender essa parábola. As figueiras eram um tipo de árvore muito comum naquela região da Palestina, onde Jesus desenvolveu o seu ministério. E durante o inverno, essas árvores costumavam ficar muito secas. Quando então elas começavam a brotar, mudar a sua aparência, era sinal de que a estação estava mudando e de que o verão estava se aproximando. É interessante que na região onde minha mãe cresceu, lá em Pernambuco, existem muitos cactos, muitos mandacarus. E o pessoal mais velho sempre falava: olha, quando começa a nascer as flores no mandacaru, pode saber que vai chover. Pode saber que no outro dia é chuva. E muitas vezes eles acertavam mesmo. Nascia a folha, a chuva caía. Não é à toa que Luiz Gonzaga compôs a música, o Shot das Meninas. Mandacaru, quando fulora na seca, é sinal que a chuva chegou no sertão. E quando Jesus utiliza então essa figura, a figura aqui da figueira, ele nos mostra muito isso. Olha, vocês estão vendo aí, vocês sabem que quando a figueira está mudando, é porque o verão está chegando. Está vendo esses sinais? Quando esses sinais começarem a acontecer, é sinal de que está perto de eu voltar. É sinal de que os dias estão perto. O que Jesus estava preocupado aqui, e que ele queria que os seus discípulos tivessem em mente, é que isso vai acontecer. A volta de Jesus é certa. O tempo do fim é certo.
E, na verdade, o tempo do fim já é inaugurado com a própria vinda de Cristo. Quando ele diz aqui, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, quer dizer que já na época dos discípulos, esse tempo do fim já havia sido inaugurado. E a qualquer momento Jesus pode voltar. A qualquer momento a volta do Senhor pode acontecer. Muitos sinais já se cumpriram. Jesus está à porta e avisando que Ele vem. Ele não falou de data, ele não falou de ano, mas uma coisa que ele falou é certa: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra do Senhor é verdadeira, ela não passará, portanto ela se cumprirá, e assim a volta do Senhor Jesus é certa. Jesus vai voltar. Apocalipse 22:12 diz que ele vem sem demora. Os anjos do Senhor disseram, quando ele foi assunto aos céus, lá em Atos 1, que assim como Jesus subiu e eles viram, Jesus vai voltar para buscar o seu povo. A Bíblia nos diz que em breve Jesus voltará. Os sinais indicam isso. Jesus está às portas. Quando isso vai acontecer, pastor? Eu não sei. Se eu chutar uma data aqui, eu vou falhar igual o povo tentou adivinhar até hoje. Mas uma coisa é certa: vai acontecer. Prepare-se. Esteja pronto. Você está com Cristo, glória a Deus por isso. Mas se você ainda não tem essa certeza, se você ainda não se apegou ao Senhor, se você ainda não tem Ele como seu Senhor e Salvador, abra o olho. Prepare-se, porque Jesus vai voltar. Mas enquanto Jesus não volta, o que eu tenho que fazer? O que fazer enquanto Jesus não volta? E ele vai nos mostrar aqui dos versos 34 ao 36 o que nós precisamos fazer enquanto ele não volta. E ao mostrar aqui então que o dia se aproxima, que em breve ele vai voltar, que a sua volta é verdadeira, Jesus faz um alerta aos discípulos que enquanto ele não volta, eles precisam ter atenção, alerta quanto à sua postura, quanto ao seu proceder, quanto ao que fazer. E ele diz aí no verso 34, que o primeiro alerta dele para nós, em relação ao que fazer, é que nós precisamos acautelai-vos por vós mesmos. Verso 34, acautelai-vos por vós. É interessante que esse verbo, ele está aqui no presente imperativo ativo. Isso pode não significar muita coisa, mas trocando em miúdos, isso quer dizer que é uma atitude, uma ordenança que tem que ser vivida em todo o tempo. Continuamente acautelai-vos, tenham cuidado de vocês, deve ser desempenhado isso constantemente. E o sentido dessa palavra no verbo original é manter a nossa mente em direção a alguma coisa, prestar atenção em algo, se atentar em algo. E Jesus diz aqui, prestem atenção em vocês. Presta atenção no que vocês estão fazendo. Presta atenção em como vocês estão vivendo. Cuidem da vida de vocês. Como você tem vivido esses dias? O que é que vocês estão fazendo? Onde está o coração, a mente, os sonhos, os projetos, a vida de vocês? Tenham cuidado, acautelai-vos por vós mesmos. Será que você se acha forte demais para lutar contra o seu pecado, contra a sua tentação, contra o seu vício sozinho? Jesus diz, tenha cuidado você mesmo. E por que é que nós temos que ter cuidado, acautelarmos de nós mesmos, como Jesus diz aqui? E ele diz, acautelai-vos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado.
Ou seja, tenha cuidado de você, para que o seu coração não fique pesado, ocupado, preso. Com o quê? Com as orgias, com a embriaguez, com as preocupações deste mundo. Perceba que o que Jesus está dizendo aqui é para nós termos cuidado, para que os nossos pecados, os nossos prazeres, as nossas preocupações terrenas não pesem sobre nós de tal forma que a gente esqueça que Jesus está voltando. É possível que você está tão mergulhado no pecado, você está tão preocupado com você mesmo, com as coisas aqui dessa terra, que você não pensa mais que Jesus vai voltar. Você esquece que a sua vida não é aqui, não se limita ao aqui e ao agora. Tenha cuidado de você mesmo, para você não achar que a sua vida é isso aqui. É pandemia, é trabalho, é casa, é família, é esporte, é lazer. Tenha cuidado de você mesmo, para você não esquecer que eu vou voltar. Isso é um convite à humildade quando Jesus faz isso. J.C. Ryle vai dizer a respeito disso que não existe um pecado tão sério que um crente piedoso não possa cair nele. Não existe um crente tão espiritual que não esteja sujeito a cair em um pecado bastante grave. Noé escapou das contaminações do mundo antes do dilúvio, mas depois ele foi vencido pela embriaguez. Abraão foi o pai dos que têm fé, mas por incredulidade ele declarou falsamente que Sara era sua irmã. Ló não participou da impiedade de Sodoma, mas após sair daquela cidade, caiu em pecado na caverna em que se refugiou. Moisés era o homem mais manso da face da terra, mas perdeu de tal modo o autocontrole que falou com ira e imprudência. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas se afundou em adultério, em assassinato. Esses exemplos nos instruem, nos mostram que a gente não é forte. A palavra de Deus nos diz: aquele que está em pé, cuide, veja para que não caia. Tenha cuidado você mesmo, para que você não seja pesado, sobrecarregado com o pecado, com o apego a esse mundo. Além disso, nós aprendemos aqui a grande importância de não ter um coração, uma vida centralizada nas coisas do mundo. As preocupações com o mundo são apresentadas aqui lado a lado com pecados. Excessos de comer, no beber, não são as únicas coisas que prejudicam a alma. Existe também uma ansiedade excessiva com as coisas desse mundo que prejudicam, que pesam o nosso coração e faz a gente esquecer que Jesus vai voltar. Faz a gente esquecer que a nossa vida não se limita a isso. Meu irmão, se sua expectativa, se o seu pensamento com a vinda de Cristo é algo mínimo, a ponto de que isso nem passa pela sua cabeça, ou que você não se empolga tanto quando ouve falar sobre a respeito da volta de Jesus, ou que você pensa que isso deve acontecer bem lá na frente, que Maranata, ora vem Senhor Jesus, é uma voz quase silenciosa dentro do coração. É bem possível que você esteja sobrecarregado com pecados ou com preocupações desse mundo. Jesus diz: acautelai-vos de vós mesmos, para que aquele dia não sobrevenha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. A segunda vinda de Jesus, ela é real. Ela será visível, será um evento mundial, inevitável, repentino, nas palavras do próprio Cristo, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Contudo, muitos serão achados,
como nos dias de Noé. Noé avisou sobre o dilúvio, mas nos tempos dele, as pessoas se casavam, davam-se em casamento, viviam como queriam. O dilúvio veio e essas pessoas foram apanhadas de surpresa. Jesus diz que o sinal de Noé é uma das marcas da volta dele. As pessoas vivem como se Jesus não existisse, como se ele não fosse voltar. Tenha cuidado de você mesmo, para não ser encontrado sobrecarregado, pensando em outras coisas. Mas Jesus faz um segundo alerta aqui. Enquanto ele não retornar, além de acautelai-vos, além de cuidar de nós mesmos, nós precisamos também vigiar. Vigiai, disse o Senhor Jesus, mais uma vez, é um verbo que está na forma ativa, no imperativo, e que mostra aqui uma continuidade. Vigiar a todo instante. E esse verbo, essa palavra em específico, ela traz uma curiosidade, porque a sua construção, lá no grego, ela dá a ideia de alguém que não vive assim, que precisa viver. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês não estão vigiando, vigiem, passem a vigiar. Vocês estão dormindo, vocês estão dispersos, acordem. Prestem atenção, vigiem, fiquem alertas. De que forma Jesus nos convida aqui a vigiar? Jesus fala, vigiai orando. Orando ao Senhor. Se há um recurso que nos possibilita a permanecer firme diante do Senhor, a sermos capacitados a enfrentar os nossos pecados, tentações, as armadilhas de Satanás, é a oração. E Jesus deu esse alerta aos seus discípulos, e Jesus tinha propriedade para falar de oração, porque Jesus foi um homem de oração, ele mesmo sendo Deus, Jesus ele sempre orou. Em diversas passagens nós vamos encontrar Jesus orando, se retirando para orar, diante de situações difíceis, diante de decisões que ele tinha que tomar. Jesus era um homem de oração, então ele fala, vigiai orando. Uma vida de vigilância é uma vida de oração. Paulo deu esse mesmo alerta aos Tessalonicenses: orai sem cessar, orem, busquem a presença de Deus, tenha o hábito de orar constantemente, com seriedade. Nós precisamos falar com o Senhor todos os dias. Nós precisamos cultivar essa comunhão com o Senhor em oração. Pela oração somos fortalecidos, através da oração somos capacitados. Nós precisamos orar. Vigiem, orando, buscando o Senhor. A oração é fundamental nesse exercício de vigilância, porque nos ajuda a escapar das coisas que irão suceder. A ira vindoura, o juízo do Senhor, a sobrecarga do pecado, as distrações que o mundo traz aos nossos corações. Mas a oração também nos ajuda, conforme o próprio Jesus diz aqui, a aparecermos, nos apresentarmos em pé na presença do Filho do Homem. Muitos vão cair, muitos caíram porque não vigiaram. Porque não oraram, porque não buscaram a presença do Senhor. Mas aquele que persevera, os eleitos do Senhor, aqueles que o buscam, aqueles que se preparam para aquele dia, não cairão, mas eles serão achados em pé na presença do Filho do Homem. Isso é muito mais do que não ser condenado, ser achado na presença do Filho do Homem de pé. É salvação. É ver a presença do Senhor, é contemplá-lo face a face. Aqueles que buscam ao Senhor vão desfrutar da sua presença. Vigiem, orem,
Busquem ao Senhor. Meus irmãos, para concluir, a segunda vinda de Jesus, ela é real. É uma verdade bíblica. Foi anunciada por Cristo. Foi anunciada nas cartas, na palavra, pelo próprio Deus. Jesus está voltando. E o que nós estamos fazendo enquanto isso? Será que nós estamos tão preocupados com outras coisas? Será que nós estamos tão anestesiados pelos nossos pecados, pela nossa rotina de trabalho, de estudo, de casa, que a gente não pensa mais nisso? Será que nós estamos sobrecarregados, pesados demais, que nós não conseguimos pensar no Senhor? Que essa volta de Jesus é algo distante. Eu já ouvi meu avô, meu tataravô, meu pai, minha mãe. Está na Bíblia há tanto tempo, isso não aconteceu. Eu não estou preocupado com isso. Será que você já chegou no ponto de desacreditar que Jesus vai voltar? Tenha cuidado de você mesmo. Acautelai-vos, para que você não fique sobrecarregado, pesado, com aquilo que te afasta do Senhor, com aquilo que te afasta da expectativa da volta do Senhor. Mas vigie, ore, busque ao Senhor. Os sinais estão se cumprindo. Breve, Jesus voltará. Possamos encontrá-lo de pé diante do Filho do Homem. Que o Senhor nos livre de sucumbirmos, cairmos em nossos próprios pecados, em nossos próprios erros. Que o Senhor nos abençoe.